Primeiramente, a prof quer parabenizar vocês pelo ótimo desempenho de vocês nas aulas. Tá? Sétimo ano, para mim, foi a melhor turma, com participação nas aulas, com presença. Parabéns para vocês, tá? Por isso que vocês ganharam o bônus na aula passada, né, de serem dispensados da aula, porque nós conseguimos concluir a nossa apostila a tempo e tudo da forma mais tranquila, né? Então, parabéns para vocês que participaram, que estiveram presentes, que mesmo falando as respostas erradas, mas vocês falavam, vocês participavam. Então, parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês, tá? Semana que vem nós teremos a nossa avaliação de inglês, não vai ser nada difícil, vai ser bem tranquilo. A teacher vai passar agora para vocês a revisão. Então, anotem o que vocês puderem, tá bom? Porque vocês vão precisar estudar no decorrer da semana para vocês poderem realizar a prova na sexta-feira, ok? Não é nada difícil, é bem tranquilo. Professora, o que vai cair na prova? Calma, já vou mostrar. Aproveitem para tirar todas as dúvidas hoje, tá? A prof fez uma pré-seleção dos conteúdos que vão cair na prova, porque eu acredito que é melhor assim do que passar para vocês só as páginas, né? A apostila de inglês é meio que difícil para vocês estudarem na apostila, né? Então, a prof separou o conteúdo que vai cair na prova para vocês estudarem melhor. Então, tá bem facinho. Vamos lá, então. Coisas bem fáceis, ó. Primeira coisa que vocês devem saber, que vocês já sabem, eu acredito, né? Nós temos aqui os pronomes pessoais. Nós já estudamos isso desde o ano passado e vocês também já vêm vendo isso desde muito antes. Então, ó, nós temos aqui todos os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, they e o we, né? Que são aqueles pronomes eu, você, ele, ela, nós, eles ou elas, no plural, né? Então, isso aqui vocês devem saber. Vai cair na prova. Pode ser que tenha alternativa que peça para vocês traduzi-los, ou alternativa que peça para vocês só marcar um X naqueles que correspondem aos pronomes pessoais, ou não sei, tá? Então é importante vocês saberem o que cada um significa e quais são os pronomes pessoais no inglês. Quem sabe dizer? Oi. Tô contigo. Eu não tô sabendo o tri, it e o e. Não sei que eu me pronuncio. O resto eu sei. Quem sabe me dizer, ó, presta atenção na explicação. Quem sabe me dizer o que significa o he? He? Ele. Ele. You? Você. Você. We. Nós. Eu. Nós. We. Nós. É da She. Ela. I. Eu. They. Eles ou elas. You it. Ele ou ela. Ele ou ela. Então, aqui, ó, anotem aí. A teacher trouxe aqui para vocês a tradução de todos eles, ó. I é eu, you é tu, você, ele no singular, she, ela no singular, e o it, ele é neutro, né? Ele é mais usado assim para coisas, objetos, animais. Ele é neutro e ele significa ele ou ela no singular. We é nós, you, vocês, vós. Nós temos aqui dois tipos, né? O you, que é você, mas quando eu quero dizer assim, ó, vocês, no plural, eu também uso o you. E o they é eles ou elas no plural. Então, importante vocês saberem isso aqui. Tá? Anotem, façam alguma coisa para que vocês depois possam estudar. Posso passar?
Ok. Se vocês não falarem nada, Hello. eu vou passando, tá? Próximo. Sobre os membros da família. Isso é bem tranquilo também. Nós temos aqui, ó, father, mother, brother, sister, grandfather e grandmother e aunt. Tem bem mais do que isso, mas esses são os que vocês realmente precisam saber agora no momento. Acredito que vocês sabem demais também. Então, father significa pai, mother, mãe. Passam aí as suas anotações, tá bom? Na tradução. Pode ser que peça para você traduzir, pode ser que peça para você relacionar, pode ser que peça para você só marcar uma alternativa, tá? Então, anotem ou memorizem, entendam sobre os membros da família. Posso passar? Não. Sim. Professora, Oi. eu vou ir ali no mercado rapidinho e já eu entro de novo, tá? É aqui do lado. Vai perder a explicação. Eu vou continuar. Muito bem, vamos para o próximo. Não, Ó. deixa. A minha mãe vai. Vai lá, mãe. Tchau. Ó, forma negativa das frases agora. Pode ser que peça para você identificar uma frase negativa. O que você precisa saber? Ó, no meu lado esquerdo eu tenho os auxiliares. Alguns dos auxiliares, né? Por exemplo, que é um auxiliar do presente, um auxiliar utilizado para fazer perguntas no presente. O did, o will, o did é do passado, o will é do futuro. Então, a teacher tem aqui, ó, para vocês, alguns dos auxiliares utilizados para fazer perguntas. Nas minhas respostas negativas, eu também vou usar o auxiliar, mas eu preciso acrescentar o not. Então, ó, a frase que tiver o auxiliar com o not é uma frase negativa. Isso que vocês precisam saber. Lá pode ser que tenha assim, assinale as alternativas cujas frases estão na forma negativa. Pode ser que tenha 3, 4, 5 frases, pode ser que só tenha uma. Então, vocês precisam identificar isso aqui, ó, tá? O auxiliar e o not. O not é o sinal que a frase está na negativa. Deixa eu só voltar aqui, né? Aí. Bem tranquilo esse aqui também, ó, forma negativa, tá? Prestem atenção nos auxiliares também, que pode ser que tenha uma frase que tenha o auxiliar do, you not, uma frase então preste atenção nesses detalhes. Então, quando que uma frase está na negativa, teacher? Quando eu tenho o not, a presença do not na frase. Posso passar? Não. Pode. Próximo. Ó, é importante vocês entenderem. Às vezes você só está aí. Professora. Ah, não, deixa. Às vezes você só está aí tirando print, né? Tá só salvando aí e não está entendendo o real significado. Esse é um conteúdo extenso, a prova é especificado. Então, se você não entendeu, você não vai saber responder a prova. Tá? Então, preste atenção. Anotem para vocês não se perderem depois.
Agora aqui, ó, passado simples dos verbos. Ó, os verbos regulares. Os verbos regulares, quando conjugados no passado, recebem as letras ED no final do verbo. Exemplo, então a teacher trouxe aqui uma tabelinha. Nós temos aqui os verbos no infinitivo e nós temos aqui no passado e o significado de cada um deles. Ó, o verbo want significa querer. Aqui embaixo, visit significa visitar. Então, nós temos aqui toda a tradução deles. Ah, teacher, mas eu quero passar esse verbo para o passado. Por exemplo, eu quis viajar, mas eu quis está no passado. Como que eu vou escrever esse verbo? Eu vou repetir ele aqui, ó, want, e vou acrescentar Eu quero viajar. o ed no final, ó, wanted. Então, os verbos regulares, presta atenção, só os verbos regulares que são acrescidos de ed no final deles. Então, basta que tem lá na prova para você identificar os verbos que estejam conjugados no passado, os verbos regulares. Aí você vai simplesmente identificar aqueles que estão finalizados com ed, mas ele tem que ser também um verbo, né? A palavra que termina, ó, nós damos o exemplo de alguns deles, tá? E o significado deles. Então, o principal, o que vocês precisam saber sobre os verbos regulares no passado? São essa palavrinha aqui, ó, essas duas letrinhas que são acrescentadas no final dele. Pode ver que todos eles aqui, ó, que estão no passado, estão acrescidos de ed. Wanted, ó, waited, visited, e assim sucessivamente. Tá? Não. Pode ser que seja assim também, ó. O que acontece com os verbos regulares quando estão conjugados no passado? São acrescidos de ed. Então, é isso que você precisa saber. Entenda um contexto. Pode ser que tenha uma, duas, três questões na prova relacionadas a isso. Posso passar? Ainda não? Pode. Próximo, gerúndio. O gerúndio é o acréscimo do ing ao verbo. Então, ó, o prof tem aqui a tabelinha de alguns verbos. O que acontece com ele no gerúndio? Há o acréscimo do ing no final dele. Ó, percebam que é o mesmo verbo, speak. Com o acréscimo do ing, speaking. Mas o que é o gerúndio, prof? É aquela ação contínua. Por exemplo, em português, são aquelas palavrinhas que terminam com endo, ando e indo, né? Os verbos.
Por exemplo, andando, comendo, fazendo, né? Então, é uma ação contínua. Aqui o verbo speak significa falar. Quando ele está no gerúndio, speaking significa falando. Então, significa que alguém está falando, uma ação contínua. Study significa estudar. Com o gerúndio, studying significa estudando. Gerúndio, o que acontece com o verbo? O acréscimo do ing. Pode ser que peça para você identificar esses verbos, pode ser que peça para você traduzir, pode ser que peça várias outras coisas lá na prova. Então, só tem o gerúndio, o que é e o que acontece com o verbo. Tá? Então, anotem aí. Quem tiver dúvidas, pergunte. Quem não entendeu, fala. No dia da prova eu não sei de nada. Só você. É para traduzir? Não, não precisa traduzir. Só identifica o que acontece com o verbo. Ah, tá. Quando Professora, falar de gerúndio, entenda o que acontece. Oi. eu vou pedir para entrar de novo, porque eu vou mudar de Wi-Fi aqui, tá? É rapidão. Tá? Tá. Eu vou pedir para entrar. Peraí. Posso passar? Muito bem. Próximo assunto. Os auxiliares. Ó, para fazer perguntas em inglês, usa-se um auxiliar que identifica em qual tempo está a frase, seja no presente, passado ou futuro, né? Em qual tempo o verbo está. O do, por exemplo, o auxiliar do é o auxiliar do presente, ou seja, eu utilizo esse auxiliar para fazer uma frase no presente. Aqui eu tenho o exemplo de uma frase, ó. Do you like to eat bread? Você gosta de comer pão? Né? Então eu utilizo ele na pergunta. E posso colocá-lo também quando a minha resposta for negativa, tá? Mas no caso, eu utilizo ele para fazer perguntas no presente. É isso que vocês precisam saber aqui sobre o auxiliar do. Do you like to eat bread? Você gosta de comer pão? Perceba que o verbo aqui, ó, o verbo gostar, está conjugado no presente. Você gosta de comer pão? Né? Porque eu tenho um auxiliar do que está indicando que a frase está no presente. Posso passar esse? Então, ó, memorize. Sim. Auxiliar do presente. Próximo. Tenho aqui o did. O did é o auxiliar do passado. Auxiliar que eu uso para fazer frases no passado. Eu tenho aqui a mesma frase, ó. Só mudei o auxiliar no início da frase. Did you like to eat bread? Como que fica a frase então, ó? Você gostou de comer pão? Ó, o gostar está conjugado no passado. Gostou, tá? Então, o auxiliar did é o auxiliar do passado. Anotem isso, entendam isso, que pode cair na prova também alguma pegadinha com relação a isso. Então, did é auxiliar do passado. Posso falar?
O próximo. Will. O will é o auxiliar do futuro. Desculpa aqui, tá errado. Então, ó, auxiliar do futuro, will. Memorizem isso. Vamos para uma frase. Will you eat bread? Você comerá pão? Então, percebam que o verbo está conjugado no futuro. Você comerá pão? Tá? Então, memorize. Will, auxiliar do futuro. Did, auxiliar do passado. You do, auxiliar do presente. Tá? Vocês vão precisar saber disso para responder a prova. Vai ter alternativas pedindo para vocês identificarem isso. Ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, ó, boa prova para vocês, bons estudos, estudem bastante. Semana que vem a gente volta à avaliação, ok? Se for preciso, voltem, assistem de novo essa aula até vocês entenderem perfeitamente. Qualquer dúvida pode chamar a prof também, tá bom? Se não tem mais dúvidas, nós podemos então finalizar aqui a nossa aula. Hoje era só revisão, tá bom? Já podem sair. Beijos e bye bye. Tchau, prof. Bye, prof. Até a próxima. Tchau. Estudem, hein? Tá.